Então, assim, às vezes a gente acha que a gente é alguém e isso às vezes pode fazer com que a gente não seja, não cumpra propósitos, né? Com que a gente não respeite às vezes alguém que é maior do que a gente, e isso não é muito bacana. Então, vamos fazer por parte, cara. Se alguém já passou pelo caminho que você tá passando e tá te orientando, te dando alguma, né, te pegando ali, ó, tal. Não só falando do batismo, mas de tudo na nossa vida. Opa, fala você, que é o JP. Eu vim trazer a palavra de Deus para você. E hoje a gente vai falar de Mateus 3, a pregação de João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, e disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vou continuar daqui a pouco, né, porque são 17 versículos, mas eu vou falar aqui rapidinho sobre essa parte. A Bíblia vai explicar, né, quem é João, como é que ele andava e tudo mais. Aqui é Mateus escrevendo. Tem outros discípulos, não vou lembrar de cabeça todos, mas outros discípulos que também vão falar sobre, tá? Eu tava olhando pra cá, mas vamos olhar pra cá agora. E, assim, é meio, né, até bizarro pensar, porque ele usava roupas que não condiziam com a realidade do momento, tá? Ele não era uma pessoa comum, digamos assim, né? Essa alimentação dele, ela era bem atípica, tá? Esse mel não era mel de abelha, era mel de tâmara, tá bom? Lá é bem comum em Israel. E, enfim, dentro disso aqui, o que que eu acho bem bacana de estar falando? E ele vai chamar o pessoal de raça de víboras, né? Aqui no 7, né? Na segunda parte do versículo 7. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E aí ele vai falar no 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que seriam esses frutos dignos de arrependimento? Quando você se arrepende, você acaba produzindo frutos do arrependimento. O arrependimento verdadeiro, ele gera fruto. E esse fruto, de fato, ele é o, o caminhar ao contrário, né? Ele não é só o deixar de fazer, né? Vou parafrasear não, mas eu vou fazer uma mini parábola aqui, né? Eu tô indo para um determinado lugar e na minha direção, né, do ponto A ao ponto B, eu tenho um sentido X para chegar e eu paro no meio do caminho. Um bicho aqui, mano. Tá, então, eu tenho um caminho, né, para percorrer e eu paro no meio do caminho. Se eu paro no meio do caminho, eu não continuo a fazer o que eu estava fazendo, eu não chego a fazer o que eu estava fazendo, mas eu não volto para onde eu deveria estar. Então, o arrependimento, ele não é simplesmente deixar de fazer algo, ele é fazer o oposto a algo, né? Eu vou te dar um exemplo prático aqui do que eu estou fazendo agora. Eu já fui ateu e em algum momento da minha vida eu acabei me convertendo. E nesse momento de conversão, eu, né, deixa eu melhorar esse negócio aqui. Nesse momento aí de conversão, eu cheguei a falar de Deus para muitas pessoas e tal, ou seja, e agora, né, eu tô fazendo isso também. Então, na verdade, o que que eu fiz? Eu me arrependi, eu tô me usando como exemplo, tá?
Eu não sou exemplo de nada, mas eu estou me usando como exemplo aqui só para ter um entendimento legal. Eu deixei de fazer e comecei a fazer o oposto. Eu não acreditava em Deus e agora eu falo de Deus para as pessoas. É mais ou menos isso. Foi um exemplo básico, mas você pode encaixar isso em qualquer coisa na tua vida. E tem um bicho aqui, mano, voando. E eu não vou tirar esse negócio da edição, não. Vocês vejam aí que gravar vídeo é difícil para caramba. Enfim, vamos lá. A outra parte aqui é que ele fala, né? Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, basicamente, ele está falando que se o teu fruto não é um fruto bom, você não é uma árvore boa, principalmente. E se você não é uma árvore boa, você não vai para o lugar bom. Você não vai voltar para o jardim, mano. Né? Então, você produz bom fruto, você se torna apto, digamos assim, né? Apesar de nós não sermos salvos por frutos, né? Por obras, mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Por sinal, já se inscreve aí se você gostou da minha cara. Se você não gostou também, só lamento. E dá um like, cara, porque ajuda muito o canal, sério mesmo. Né? Enfim, eu acho que deu pra entender aqui. Se não deu pra entender, comenta aqui embaixo que eu gravo outro vídeo e vambora. Vamos lá. 11. Vamos ler aqui do 11 ao 12. Essa parte aqui eu acho que é a parte que mais gente tem dúvida. Eu achei muita gente falando, inclusive falando algumas besteiras a respeito. Tem um prego aqui atrás. Vamos lá. João dá testemunho de Cristo. Esse aqui é o títulozinho da minha Bíblia, que é ao meio da revista atualizada, se não me engano. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então aqui é uma parábola, né, onde ele vai falar que Jesus vem. Ele vai falar, no caso do batismo, com o Espírito Santo, com fogo, beleza? Mas ele vai falar aqui no 12 sobre a pá. Essa pá é uma metodologia usada antigamente, eu acho que até hoje em dia ainda usam isso, para separar o trigo. Então o que eles fazem? Eles pegam a pá e jogam assim contra o vento. Então o que é palha, né, o que não é o trigo de fato, voa. E o trigo que é um pouquinho mais pesado, ele cai. Tá? Então ele faz essa limpa, né? Ele faz essa limpa, o trigo cai e a palha ela sai, beleza? Aí ele fala aqui, mas queimará em fogo inextinguível, né? Falando da palha, perdão, queimará a palha em fogo inextinguível. É um paralelo de fato ao inferno. Então essa palha, que não são aquelas pessoas que foram selecionadas, né? Que é o trigo, essa palha ela é lançada no fogo do inferno. É exatamente isso que está falando aqui, beleza? Se quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, comenta. E bora pro 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão. É isso mesmo. Vamos voltar aqui que eu dei mole. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia. João. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus, mas Jesus lhe respondeu: Deixa por quanto. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto. Ó, meu filho querendo dar uma choradinha. Vamos ver se ele vai parar. Se ele não parar, vou ter que parar o vídeo e voltar. Parou. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Por quê? Porque Jesus não era batizado ainda, né? Então ele precisava disso para dar exemplo mesmo, né, pra gente. Então ele o admitiu. Ele, João Batista, o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo.
top. E é isso. Vamos cumprir o propósito, né? Até Jesus cumpriu aqui o propósito. Ele se permitiu ser batizado por João. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente é alguém e isso às vezes pode fazer com que a gente não seja, não cumpra propósitos, né? Com que a gente não respeite às vezes alguém que é maior do que a gente, e isso não é muito bacana. Então, vamos fazer por parte, cara. Se alguém já passou pelo caminho que você tá passando e tá te orientando, te dando alguma, né, te pegando ali, ó, tal. Não só falando do batismo, mas de tudo na nossa vida. Então, é isso. Meu filho tá chorando, vou nessa. Se inscreve no canal. Se não gostou do que eu falei, né, do jeito que eu falei, comenta aqui embaixo. Eu tô fazendo pra te ajudar de fato, pra levar o máximo do reino para as pessoas. Espero de fato ter te ajudado. Mas se você não gostou, comenta aqui, me diz o que você não gostou, o que você acha que poderia mudar. Valeu? Fica com Deus, Deus te abençoe poderosamente. Tamo junto.